Querido irmão, querida irmã, seja bem-vindo ao 4º Congresso Brasileiro de Médicos Católicos para mais um módulo do nosso curso de Bioética Online. Nesse terceiro módulo, estaremos falando sobre a bioética e o fim da vida. E temos para nos ajudar nessa reflexão o professor doutor Padre Aníbal Gil Lopes, que é doutor em Medicina, membro da Academia Nacional de Medicina e presidente da Academia Fé e Razão, no Rio de Janeiro, além de membro da Pontifícia Academia Pro Vida do Vaticano. Além disso, tive a honra de ser aluno do professor Aníbal no curso de graduação na UFRJ e na pós-graduação em Bioética. Aníbal, é uma alegria tê-lo aqui conosco. Muito obrigado pela sua participação e pela sua disponibilidade. Agradeço imensamente o convite seu, não é? Representando o 4º Congresso de Médicos Católicos, e entendo que o tema de hoje ele é extremamente relevante para nós católicos. Por quê? Porque nós somos continuamente pressionados pela mídia em termos de aceitarmos legislações que vão contra a vida, especialmente toda a questão ligada à eutanásia. E é claro que o sofrimento, este sofrimento terrível que em muitas doenças, em muitas situações acontece, ele encontra nas justificativas da sociedade um elemento importante para trazer como solução a eutanásia. Para nós católicos, a morte, o sofrimento, a cruz, são elementos de ressurreição e de vida. Nós temos uma visão profundamente baseada na fé de todos esses elementos. Mas também nós somos nutridos pelo senso de misericórdia. E nós não podemos nos furtar a envidar os maiores esforços para que um doente, em uma situação de extrema dor, seja ela terminal ou não seja terminal, portanto, a dor em qualquer circunstância, que nós saibamos colocar as nossas capacidades técnicas para minorar a dor. Por outro lado, não basta minorar a dor. Muitas vezes a gente entende que cuidados paliativos utilizam uma série de tecnologias de saúde para que o doente não sofra. Mas a grande finalidade de nós, especialmente para nós, médicos católicos, não é simplesmente que o paciente não sofra, é que o paciente tenha a plenitude de sua vida. Que muitas vezes nós passamos a vida com inúmeras questões mal resolvidas. É a questão, por exemplo, do desentendimento que houve dentro da própria família, com amigos, inúmeras situações em que nós vamos vivendo sem sermos capazes de resolvê-las. Portanto, quando nós falamos em cuidados paliativos, nós temos que olhar o paciente como um todo, com todas as suas necessidades. Não só as suas necessidades físicas, que serão tratadas pelos próximos apresentadores, não é? Como nós temos que ter essa percepção de que o médico é alguém que deve conduzir estes momentos privilegiados do final da vida, para que uma vida se complete, que ela atinja a sua plenitude. Isto vai muito além dessas opções técnicas, de tecnológicas, de medicina, tecnologia da saúde, quer seja para minorar a dor, quer seja para resolver qualquer outra questão física. Este é um ponto fundamental que, do ponto de vista bioético, católico, nós deveríamos ter sempre a nossa atenção voltada. O cuidado, ele deve envolver todas as dimensões, inclusive a dimensão espiritual, eu diria a dimensão afetiva. Esta dimensão em que, sem a sua completude, uma vida termina imperfeita. Então, é o primeiro aspecto que eu gostaria de ressaltar, é que cuidados paliativos, para nós, representa a nossa grande resposta para impedir que legislações favoráveis à eutanásia elas se justifiquem e sejam implementadas.
Não é necessário você cessar a vida de alguém para que esta pessoa seja capaz de viver com conforto. E não só isto, mas que a sua vida possa atingir estadios que ainda não foram atingidos. E que talvez, exatamente, se nós soubermos estar ao lado, oferecer o nosso apoio, o nosso testemunho, essas vidas podem adquirir um significado transcendental que até então não tinha ocorrido. Como eu sou um médico já formado há praticamente 50 anos, não é? E convivi muito com doentes terminais de uma outra fase da minha vida, eu sei, pela minha observação, não é? Pela minha interação com os doentes, que às vezes uma vida ela adquire o seu sentido nos seus últimos momentos. Foi uma vida vivida que lhe faltava alguma coisa. Eu poderia contar muitos casos. Eu trabalhei muito com AIDS na década de 80, quando era uma pandemia que assustava o mundo, talvez mais do que a pandemia atual. Uma doença incurável, ao contrário da pandemia atual, não, em que todos evoluíam de uma forma extremamente dolorosa, que hoje raros têm a lembrança, porque nunca viram, talvez, a fase terminal de um doente de AIDS sem tratamento, como era na década de 80. E vi inúmeras vezes pessoas que tinham, por exemplo, que eram michês, travestis, trabalhando e vivendo na rua, e que pela primeira vez tinham sido recebidos numa casa, a casa que eu mantinha em São Paulo, uma casa de apoio, não é? Onde eles eram tratados como pessoa, onde eles tinham a experiência de serem amados, onde eles tinham a experiência de que a vida ela tem outros elementos, não é? Que podem lhe dar sentido. E aí, em muito pouco tempo, essas pessoas tinham a oportunidade de ter um encontro consigo próprio, um encontro com a humanidade, um encontro com Deus. E acho que isso a Madre Teresa, Santa Madre Teresa de Calcutá, não é? Ela, nos seus escritos, no seu testemunho de vida, ela sempre colocou muito claro que cuidar não é simplesmente atender a necessidades físicas, que a maior pobreza, a maior necessidade, frequentemente, é de uma outra natureza. E que só aquele que tem fé, aquele que tem esses valores, tem essa dimensão, é capaz de oferecer. Então, quando nós começamos a discutir questões de bioética dentro do nosso universo de fé católica, nós temos que nos colocar diante dessa dimensão que nós somos testemunhas do Senhor Jesus, que nós temos uma mensagem muito maior do que uma mensagem de não sofrimento, do que uma mensagem de cuidado para aliviar dor. Que nós passamos por tudo isto. Nós oferecemos, buscamos oferecer isto. Mas o nosso objetivo maior, ele é transcendental. Ele é levar a pessoa à sua percepção de ser e de ser nessa família onde todos são filhos de Deus, dele reconhecer-se filho de Deus, dele reconhecer, compreender o significado da cruz, ele compreender que é morrendo que se vive, não é? Que os nossos mortos, eles vivem a vida em plenitude, que não é a vida que nós vivemos. Nós acabamos de celebrar a festa de Todos os Santos, acabamos de celebrar o Dia de Finados, que exatamente nos dão esta perspectiva. A nossa vida não é aqui e agora. A nossa vida é esse deslumbramento na presença de Deus. É para isto que nós vivemos. E cuidados paliativos que não percebem esta dimensão, que eu diria espiritual, religiosa, transcendental, ele fica aquém daquilo que ele poderia oferecer. Não basta sedar o paciente, lhe impedir a doença, a dor, não é? Impedir a dor por ele estar anestesiado, eu diria. É importante que ele, na sua consciência, na sua experiência interior, ele transponha, ultrapasse estas dificuldades na aquisição da dimensão maior de sua vida.
Então, esse é o primeiro ponto que eu gostaria de colocar. O que absolutamente não invalida todas as tecnologias de saúde disponíveis, necessárias e passíveis de serem utilizadas para que o irmão, a irmã, não sofram. Isso é muito importante, porque o sofrimento causa medo, leva ao desespero, tira a capacidade de um raciocínio cristalino, límpido, impede que a reflexão seja mais profunda e a pessoa possa encontrar aquilo que, de fato, para ele, naquele momento, é importante. Nós estamos conversando com médicos e, certamente, todos já tiveram essa experiência de presenciar, de acompanhar esse paciente que, em questão de minutos, de horas, ele consegue vislumbrar, encontrar, realizar o sentido de sua vida. Então, esse é o primeiro ponto, meu caro Pedro, que eu gostaria de colocar. Não é? A segunda coisa que nós devemos sempre deixar muito claro é que cuidados paliativos não é um cuidado de segunda categoria. Não é a noção de abandonarmos o cuidado para fazer coisas muito simplórias, de simplesmente ficar junto com o doente, dar a mão. Não é isto. Cuidados paliativos, hoje, envolve um domínio científico, tecnológico, extremamente especializado, que não é deixar de cuidar, é cuidar dentro de uma perspectiva que não busca a cura física, mas busca o bem-estar, a totalidade da vida do indivíduo. Para isto, os paliativistas eles têm que ser muito bem treinados. Eu acho que houve uma primeira geração de paliativistas que me parece, na minha opinião pessoal, no meu convívio pessoal, que lhes faltava exatamente essa formação mais profunda, científica, tecnológica. E isto, felizmente, ao longo dos últimos anos, tem sido transformado e corrigido, e hoje nossos paliativistas são pessoas, não só com uma formação humana, onde a sensibilidade, a capacidade de compreender a realidade do outro é muito maior, como a utilização, o domínio tecnológico também, hoje, é muito maior. Portanto, não só a introdução, como a retirada de tratamentos, de abordagens tecnológicas. Eu chamo tecnologia, o sentido global, tecnologia da saúde, que envolve todos os elementos, não é, passíveis de serem utilizados em terapêutica. Portanto, é muito importante saber exatamente a hora que uma terapêutica, uma tecnologia, que prolonga um pouquinho a vida com grande sofrimento, que não faz mais sentido isso. Eu vou dar um exemplo presenciado mais de uma vez na minha vida, que é o exemplo, por exemplo, de uma criança de 10 anos, 12 anos de idade, com um câncer, não é? Que já está na terceira, quarta, quinta linha de tratamento, que já foi refratário às várias tentativas de quimioterapia, radioterapia anteriores. Os pais, eles frequentemente têm aquela noção de que o filho não pode morrer. Mas a criança, e criança tem uma sabedoria que às vezes o adulto não tem, vai perdendo ao longo do tempo, a criança tem uma noção do morrer e do sentido da vida, frequentemente supera nós. Aprendi muito com criança em hospital, criança doente, com doença grave. Essa criança que sabe, eu não quero mais este tratamento. Eu sei que isto não vai me curar, que isto vai me causar dor, eu vou ser espetado, vou ter efeitos adversos. Então, a vida, ela não é alguma coisa que nós devemos nos apegar a ela, de tal modo que nos impeça de saber morrer e deixar o outro morrer. Jesus disse no Evangelho uma coisa que nem sempre a gente compreende. Quem não for capaz de deixar o seu pai, a sua mãe, seu irmão, sua irmã, quem não for capaz de deixar a si próprio, não é capaz de me seguir. Tá? E esse é um elemento muito importante nessas relações, médico-paciente, família-paciente,
em que o paliativista frequentemente se encontra envolvido, que é o permitir, não é, que a vida seja vivida em abundância. E a abundância é a sua completude, a compreensão do seu significado. Que esta vida, ela não tem o sentido simplesmente de não se morrer, mas ela tem o sentido pleno quando a morte chega no momento certo e é aceita, eu diria, com maturidade, com desapego, para encontrar as coisas que realmente importam. Então, estas seriam as duas mensagens que, nesse curto tempo que eu tenho aqui na abertura deste momento do Congresso, eu gostaria de deixar e, eventualmente, voltar a discutir em uma outra hora. E agradeço imensamente ao convite que me foi formulado e peço desculpas por não trazer um discurso tão estruturado, não é? Com PowerPoint, com tudo isso, que os velhos como eu já não fazem mais, porque nunca fizeram, não é? Então, eu lhe agradeço muito. Que Deus nos dê a alegria da vida. Que Deus nos permita compreender o sentido da cruz. Que Deus nos permita compreender que nós só teremos vida em plenitude morrendo. E que a nossa esperança, ela nos traga sempre alegria. Porque quem tem a noção da plenitude da vida, deste deslumbramento indescritível, que nós não temos noção exata do que é aparecermos diante de Deus, da sua glória, não é? O que certamente nos trará um desmaio, no sentido amplo, não é? Esse arrebatamento. Nós não somos capazes, sem essa certeza, essa fé, essa esperança, de vivermos as dificuldades da nossa vida com uma alegria que nada nos poderá tirar, porque ela vem do próprio Senhor da vida. Obrigado. Muito obrigado, professor Aníbal. Tenho certeza que suas palavras vão nos inspirar nas reflexões seguintes e nos ajudar a nos aprofundarmos nessas questões que envolvem, né, esse momento tão difícil, né, do final da nossa vida, mas, como o senhor falou, né, só entenderemos plenamente a nossa vida entendendo esse momento também, né, a finalização, a completude da nossa vida.